Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade aí à leitura do livro Petroladrões, do autor Ivo Patarra, tá bom? Eu vou ler até o capítulo 16, na página 147, chamado Por Fora, Bela Viola, os infectos bastidores partidários que o suborno susteve e alimentou. Eu estou lendo aí uma média de 30 páginas por dia, tá, deste livro. Então eu talvez vá gastar aí uns 20 vídeos só para terminar a leitura deste livro, beleza? Então vamos lá. Tubos a mancheias. Se eu recebia porque outros também receberam, resume a lógica do delator. Em sucessivos termos de declaração do acordo de colaboração com a Justiça, todos realizados na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, Paulo Roberto Costa, o Paulinho, ex-diretor do abastecimento da Petrobras, deu detalhes sobre o cartel de empreiteiras que fraudava contratos com a estatal. Denunciou a Camargo Correia, OAS, UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão, Toyo Cetal, Techint, Galvão Engenheira, Andrade Gutierrez, IESA e Engevix, entre outras empresas menos importantes. Do depoimento: eu tinha contato com todas essas empresas porque o responsável por captar, a partir de 2008, os valores ilícitos junto às empresas destinadas ao PT. Não era só o Partido Progressista. Conforme Paulinho, como já dito, dos 3% desviados dos contratos da Petrobras para o pagamento de propina, 2% ficavam com o Partido dos Trabalhadores e 1% com o PP. Houve ainda a parte do PMDB, pouco explícita. Isso na área sob o seu comando, a Diretoria de Abastecimento. Muito dinheiro. Só nas obras da refinaria Abreu e Lima, por exemplo, os consórcios de empreiteiras Ipojuca, Interligações, CNCC e Coneste fecharam negócios de 2,7 bilhões de reais, 3,3 bilhões de reais e 3,1 bilhões de reais, respectivamente. 9,1 bilhões de reais no total. Dava 237 milhões de reais de propina, sendo 168 milhões de reais para o PT e 91 milhões de reais ao PP. Em relação a outras áreas da Petrobras, como a poderosa Diretoria de Exploração e Produção, a de Serviços e a de Gás e Energia, esta última controlada por Maria das Graças Foster, amiga da presidente Dilma Rousseff, todas estavam nas mãos do PT. De acordo com as regras da organização criminosa montada na estatal, não havia divisão de propina nesses setores. O desvio dos 3% iria unicamente para o PT. Já na Diretoria Internacional, comandada pelo PMDB, a divisão do dinheiro de corrupção se daria na proporção do setor de Paulinho, 2% para o PT e 1% ao PMDB. O declarante explicou que as transações com vantagens indevidas eram feitas por ele mesmo, Alberto Youssef e Henry Oyer de Carvalho, que agiam em nome do PP. Reinaldo Duque e João Vacari Neto, tesoureiro nacional do PT, eram operadores indicados pelo PT. E Nestor Severo, José Luiz Zelada e Fernando Soares, o Fernando Baiano, cuidavam dos interesses do PMDB. Cabe salientar que Severo e Zelada ocuparam o mesmo cargo de diretor internacional e Renato Duque, o do diretor de serviços. Duque ou sua mulher, conforme Paulinho, eram parentes do ex-ministro José Disseu do PT de São Paulo, responsável pela nomeação do ex-diretor. Do depoimento: abre aspas, os grandes contratos de todas as áreas mencionadas da Petrobras eram feitos pelas mesmas empresas de grande porte, pois não há outras empresas que possuam condições de executar os contratos no território nacional, fecha aspas. Posso afirmar que todas as licitações das quais as grandes empreiteiras citadas participaram teve a incidência de cartelizações e de manipulação do resultado da licitação. Paulo Roberto Costa explicitou: o dinheiro intermediado por ele, independentemente da filiação política de quem recebia a quantia, saía do 1% de propina reservado ao PP. Tudo era de conhecimento de Renato Duque, o poderoso diretor de serviços responsável por administrar as grandes obras com orçamento superior a 20 milhões de reais. Os tentáculos de Duque alcançavam todas as diretorias, desde o momento da licitação até o da execução dos contratos. Abre aspas. A diretoria de serviços era responsável pela execução de 100% do orçamento para investimento das obras da Petrobras, aliás, sendo que desse montante, cerca de 60% a 70% era relacionado à diretoria da exploração e produção, comandada na época por Guilherme de Oliveira Estrela, indicado pelo PT. A diretoria de gás e energia foi ocupada por Hildo Luiz Sauer e posteriormente por Graça Foster. Administrava cerca de 8% do orçamento de investimentos e também era de indicação do Partido dos Trabalhadores. A diretoria de abastecimento, comandada por Paulinho, detinha entre 20% e 30% do orçamento, e a diretoria internacional, dirigida por Nestor Severo e depois por José Luiz Zelada, indicada por deputados federais, o PMDB de Minas Gerais, ficava com cerca de 10% do orçamento. Do 1% a que o PP fazia jus, de acordo com Paulinho, a divisão era a seguinte: 60% destinava ao seu partido, 20% serviam para pagar custos, como emissão de notas fiscais, e os outros 20% Paulinho e Youssef os dividiam, 70% para o primeiro e 30% ao segundo. Paulinho falou do poder
que detinha como diretor, o que justificaria os repasses de propina a partidos políticos e agentes públicos, como ele. Abre aspas. Se eu não recebesse tais vantagens, tinha o poder de não aprovar ou não realizar tais obras e projetos futuros, ou retardar os pagamentos. Também tinha o poder de, eventualmente, não chamar a empresa para os próximos contratos, fecha aspas. Conforme o ex-diretor, as empresas não tinham interesse em deixar de fazer os pagamentos, pois não desejavam ser mal vistas pelos partidos, abre aspas. Se isso se aplicar a todas as diretorias da Petrobras que estiverem envolvidas no recebimento de vantagens indevidas, como também a qualquer outra obra pública no Brasil. Declaração do Brasil, fecha aspas. Declaração de Paulinho. Abre aspas. Se eu recebi, é porque outros também receberam, fecha aspas. Já em seu primeiro termo de declarações prestado aos delegados da Polícia Federal, Érica Mealik Marena e Felipe Eduardo Hideo Hayashi e ao procurador da República Diogo Castor de Matos, em 29 de agosto de 2014, Paulinho contou que, após ser nomeado, passou a ser pressionado por PP, PMDB e PT a entregar recursos dos contratos da Petrobras. Na hipótese de deixar de atender às demandas do grupo político, isso significa imediatamente a sua saída do cargo para outro que atenda aos pedidos. Ele também definiu as chamadas doações para campanhas eleitorais realizadas por empresas em benefício de políticos em anos de eleição. Abre aspas, é uma grande falácia afirmar que existe doação de campanha no Brasil, porque na verdade são empréstimos cobrados posteriormente a juros altos dos beneficiários das contribuições quando estiveram no exercício dos cargos, fecha aspas. Os integrantes do cartel reuniam-se para decidir quais empresas fariam as obras, quais as que apresentariam preços mais altos para propositadamente perder as licitações, os detalhes dos contratos e, importante, como a propina seria distribuída, abre aspas. Se não houver o cálculo de percentual para pagamento do grupo político correspondente e o efetivo pagamento, a empresa é sancionada, não sendo chamada para as próximas licitações, como também são criados entraves na execução do contrato, dificultando a realização de aditivos, fecha aspas. Abre aspas novamente. O pagamento desse percentual para repasse aos grupos políticos é algo institucionalizado e cumprido em todas as obras da Petrobras e demais órgãos e empresas do governo. A propina sai de um percentual do lucro da empresa previamente estabelecido, fecha aspas. No caso de Paulinho, sua parte do quinhão era providenciada por Alberto Youssef e entregue por Rafael Ângulo Lopes, Adarico Negromante ou Jaime Alves de Oliveira, filho, ou Careca, mulas de Youssef. O valor que recebiam variavam a cada pagamento de R$200 mil a R$300 mil. Abre aspas. As grandes obras no Brasil não temiam por falta de vontade política, por interesse das empreiteiras, como por exemplo as obras de transposição do Rio São Francisco e a Ferrovia Norte-Sul, fecha aspas. Tradução, ao serem prorrogadas indefinidamente, as obras geram novos custos, contratos aditivos e servem para políticos, empresários e funcionários públicos gananciosos desviarem ainda mais recursos do povo. Do jurista Hélio Bicuda a este repórter, abre aspas, esse negócio de lotear a administração com a finalidade de garantir a governabilidade é pretexto para fazer sacanagem. Os postos-chave de um governo têm de ser ocupados por pessoas realmente honestas. O governo só não tem um controle se não quiser, mesmo sem maioria. Além de ilegal, é ilegítimo comprar parlamentares. O certo é administrar com base num plano de ação e impor o caminho. Pode até dar a paternidade da construção de uma ponte, por exemplo, desde que seja parte do plano de ação e determinado político. Mas a obra será realizada com concorrência pública. Depende só de vontade do governante cercar-se de gente séria e agir com autoridade moral. Está mais do que na hora de resgatarmos a posição do político com honestidade intelectual, ética e financeira. Reunião no Palácio dos Leões. Ao incluírem nos contratos da Petrobras o percentual de 3% para pagar propina, empresas e consórcios aumentavam o BDI, a bonificação de despesas indiretas, ou faziam um jogo de planilha no qual praticavam sobrepreços em determinados produtos para ensejar o superfaturamento. De Paulinho, abre aspas, a detecção de fraude por meio do sobrepreço nessas grandes obras de engenharia é extremamente difícil, uma vez que o volume de determinados itens, como tubos, por exemplo, permite que uma pequena variação de valor da unidade, como R$5, possa gerar valor final bastante expressivo, considerando a quantidade total de tubos, fecha aspas. Paulinho citou políticos agraciados com propina. Após o depoimento, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, não esperou o fim do mandato e renunciou ao cargo. Já o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, foi mantido no posto até o final do primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 31 de dezembro de 2014. A presidente da República não o afastou do cargo. Em sua delação premiada, Paulinho afirmou que a Rosiana Sarney recebeu R$2 milhões para a campanha eleitoral de 2010. Ela foi reeleita naquele ano. O ex-diretor informou ter recebido pedido de dinheiro para Rosiana Sarney no gabinete do ministro de Minas e Energia do próprio Edson Lobão. De Paulinho, abre aspas. Conheci Rosiana Sarney em razão da obra da refinaria Premium 1, que estava sendo construída em Bacabeira, a 60 km de São Luís do Maranhão. Quem solicitou o pagamento de propina para o governador foi o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O pagamento foi encaminhado via Alberto Youssef, fecha aspas. Paulinho reuniu-se com Rosiana Sarney no Palácio dos Leões, em São Luís, e almoçou na residência da governadora na Praia do Calhau. O dinheiro vivo entregue a ela por Youssef foi desviado dos contratos da Petrobras, abre aspas. As tratativas da governadora em relação ao pagamento de propina para o abastecimento de sua campanha eram breves e se restringiam a perguntar se estava
estava tudo acertado, fecha aspas. Teve outro episódio com Edson Lobão. Ele era senador em 2008 da base de apoio do presidente Lula. Usou seu gabinete no Senado para pedir R$1 milhão a Paulinho, sem problemas, e o CEF fez o acerto. Outro quadro do PMDB, o ex-governador Sérgio Cabral, Rio de Janeiro. Paulinho o conheceu por volta de 2007 em uma das sedes do governo do Rio de Janeiro. Foi lá para tratar de questões ligadas à construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, uma obra de 42 km², na época o maior licenciamento ambiental do país. No primeiro semestre de 2010, ano que Sérgio Cabral se reelegeu ao governo do Rio de Janeiro, o próprio Cabral convidou Paulinho a participar de uma reunião. Foi para tratar de assunto ligado a contribuições para a campanha de reeleição, estando presente também o vice-governador Luiz Fernando Pezão e o secretário Regis Fischner. Sérgio Cabral orientou Paulinho a tratar do assunto com Regis Fischner. Eles se reuniram no hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro. Da reunião participaram representantes de algumas empresas, segundo a lembrança do ex-diretor Cláudio Lima, da Skanska, César Luiz de Godoy Pereira, da Alusa, e Ricardo Ourique, da Techint. Ele explicou que nenhum empresário do consórcio Compar, formado por OAS, Odebrecht e UTC, esteve no encontro, mas foram essas as empresas que mais contribuíram com o Caixa 2. Total da ajuda a Sérgio Cabral, R$30 milhões. Em seu depoimento a respeito, Paulinho disse que dentro da OAS mantinha contato com Léo Pinheiro, na Odebrecht com Rogério Araújo e Márcio Faria, na UTC com Ricardo Pessoa. O consórcio Compar deu R$15 milhões a Sérgio Cabral. A outra metade veio de empresas com o Skanka e a Lusa. Ao falar de Cláudio Lima, citado acima, Paulinho acrescentou que ele era muito próximo do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, do Paraná de São do PR de São Paulo, um dos condenados pela justiça por envolvimento no escândalo do Mensalão. Em 2010, o ex-ministro Fernando Bezerra, do PSB do Pernambuco, à época secretário de Desenvolvimento de Pernambuco e dirigente do Porto de Suape, por onde passaria o petróleo produzido pela refinaria Abreu e Lima, procurou o CEF. Pediu-lhe R$20 milhões para a campanha de reeleição do governador Eduardo Campos, do PSB do Pernambuco. O doleiro relatou o caso ao Paulinho. O ex-diretor disse acreditar que a quantia foi repassada em várias parcelas pelo consórcio Ipojuca Interligações, formado pela Lesa, IESA e Queiroz Galvão. Ambas atuavam em Abreu e Lima. Segundo Paulinho, seu contato na Queiroz Galvão era com o presidente da empresa. Ildefonso Colares Filho, e o CEF confirmou ao ex-diretor que fez pagamento ilícito. Abre aspas. De fato, houve a entrega dos R$20 milhões solicitados por Fernando Bezerra à campanha de Eduardo Campos à reeleição em Pernambuco, fecha aspas. Paulinho conheceu o senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, quando era ministro da Saúde e participou da solenidade de inauguração de uma fábrica em Pernambuco ao lado do presidente Lula. Algum tempo depois, o ex-diretor foi procurado pelo empresário Mário Barbosa Beltrão, um velho conhecido seu, também amigo de Humberto Costa. Ele pediu R$1 milhão para a campanha eleitoral do petista ao Senado. Do depoimento, abre aspas. Posteriormente, Mário Beltrão confirmou que os recursos foram recebidos. O valor foi contabilizado como sendo da conta do PP, fecha aspas. O delegado Eduardo Mauat da Silva e o procurador da República Robertson Henrique Pozobon, indagaram por que Paulinho entregava dinheiro de propina do Partido Progressista a políticos de outras legendas. Resposta. Abre aspas. Se fosse diferente, o PP poderia correr o risco da minha destituição e nomeação de outro diretor fiel ao Partido dos Trabalhadores, fecha aspas. O ex-diretor também respondeu sobre a autonomia que detinha para indicar pagamentos a integrantes de diferentes partidos políticos. Abre aspas. Isso se dava porque minha indicação e permanência no cargo estava relacionada ao PT, PP e o PMDB. No início de 2021, o Youssef procurou Paulinho. Explicou ter recebido um pedido de auxílio financeiro de R$1 milhão para a campanha de Gleice Hoffmann, PT do Paraná. Ela disputaria a reeleição para o Senado daquele ano. Quem solicitou foi o ministro Paulo Bernardo, do PT do Paraná, seu marido. O ex-diretor autorizou Youssef a fazer o pagamento. Abre aspas. O depósito foi feito porque, caso contrário, haveria reclamação, como de fato ocorria, aliás. Era a regra os políticos serem discretos em relação a isso, não tocando mais no assunto depois do recebimento dos recursos, fecha aspas. Gleice Hoffmann venceu a disputa. Picadinhos, Totó e Quaquá. Paulinho recebeu em seu gabinete da Petrobras, no Rio de Janeiro, a visita do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Tal qual a correligionária Gleice Hoffmann disputaria a vaga no Senado, eleita em 2010. Um assessor acompanhava Lindbergh Farias, José Antônio Silva Parente, o Totó, pediu R$2 milhões. Paulinho determinou que a quantia fosse entregue com dinheiro dos repasses de propina encaminhados pelas fornecedoras da Petrobras em nome do PP. Como sempre, as somas eram fornecidas a quem o ex-diretor determinasse. 4 anos depois, outra eleição. O senador Lindbergh Farias, candidato do PT a governador, voltou a procurar Paulinho. Dessa vez mandou um emissário, o empresário Raul Mota, da empresa Energio, solicitar a elaboração de um plano de governo na área de petróleo, o que o ex-diretor fez. Paulinho reuniu-se no escritório político de Lindbergh Farias com Totó, o então prefeito de Maricá, de Rio de Janeiro, Washington Quaquá, do PT, Marcelo Sereno, homem de confiança de José Disseu, do PT de São Paulo, e o deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. O candidato prometeu que, se fosse
eleito, iria nomear Paulinho como secretário estadual do seu governo. Perdeu. Em outra reunião, em um hotel em Ipanema, no Rio, estavam presentes Lindbergh Farias, Totó, Raul Mota e João Cláudio Genu, o assessor do deputado José Janene, do PP do Paraná. Genu foi citado como José Janene no mensalão. A reunião serviu para que fosse apresentada uma relação a Paulinho com os nomes das empresas que ele deveria procurar a fim de obter dinheiro para a campanha eleitoral de Lindbergh Farias. Paulinho foi preso antes que pudesse operar o esquema. Outra quantia ilícita autorizada por Paulinho beneficiou Tião Viana, do PT do Acre, em 2010. Ele disputou o pleito e Alberto Youssef recebeu o pedido de R$300 mil. O ex-diretor não se lembrou durante o depoimento de delação premiada se a solicitação veio diretamente de Tião Viana ou se por algum emissário, mas garantiu que o dinheiro foi repassado. Tião elegeu-se. Uma confusão nas fileiras do PP. Após a morte de José Janene, assumiu o comando do partido Mário Negromonte, do PP da Bahia, ministro das cidades de Dilma Rousseff, por pouco mais de um ano. Quando Aguinaldo Ribeiro, do PP do Paraíba, assumiu o Ministério das Cidades, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, substituiu-o na presidência do PP. O novo presidente formou com os deputados Arthur Lira, do PP do Alagoas, e Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, um grupo que destituiu Alberto Youssef das operações com dinheiro da Petrobras. No lugar do doleiro entrou Henry Royer de Carvalho. De Paulinho, abre aspas, os parlamentares informaram que não havia mais confiança na pessoa de Youssef, em razão de constantes atrasos nos repasses dos valores empreiteiras da Petrobras ao partido, fecha aspas. Alberto Youssef não criou problema, segundo Paulinho, ao contrário, ajudou o novo operador na relação com a empreiteira UTC. Abre aspas, acredito que Henry possa ter tido alguma dificuldade em receber recursos de algumas empreiteiras, sendo que isso certamente ocorreu com a UTC. Fecha aspas. O deputado Eduardo da Fonte participou de outro episódio relatado por Paulinho. Acompanhado do então presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, do Pernambuco, reuniu-se com o ex-diretor no hotel Windsor, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Paulinho estranhou que havia políticos de situações de oposição ao governo do presidente Lula na reunião. Os dois parlamentares alegaram o objetivo de evitar uma investigação. Abre aspas. Eles disseram que o TCU teria apurado algumas irregularidades relacionadas a sobrepreços junto às obras da refinaria Abreu e Lima, mas que não seria interesse da oposição nem da situação à comissão parlamentar. Fecha aspas. O caso chegou perto de José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, o presidente da Petrobras. Paulinho detalhou a reunião ao chefe de gabinete da presidência da Petrobras, Armando Tripodi, braço direito de Gabrielli. Abre aspas. Ele concordou com a CPI e deveria ser barrada, dando os potenciais prejuízos, principalmente em um ano eleitoral. Fecha aspas. Numa segunda reunião com Sérgio Guerra e Eduardo da Fonte, o presidente do PSDB pediu os já citados R$10 milhões para barrar a CPI. Paulinho afirmou ter procurado Ildefonso Colares Filho, presidente da Queiroz Galvão, empresa consorciada, aliás, com a IESA nas obras de Abreu e Lima, abre aspas. Após explicar a situação, ele concordou que a CPI seria um mau negócio e concordou em pagar o valor solicitado por Sérgio Guerra, fecha aspas. Em outra oportunidade, Ildefonso Colares Filho confirmou ao Paulinho ter realizado o pagamento. Nesse caso, Youssef não intermediou o repasse. Paulo Roberto Costa conheceu Antônio Palocci, do PT de São Paulo, em 2004, quando o petista era ministro da Fazenda e integrante do Conselho de Administração da Petrobras, presidida por Dilma Rousseff, na época ministra de Minas e Energia. 6 anos depois, ano eleitoral, Dilma Rousseff seria eleito presidente da República. Paulinho recebeu a informação de que Palocci queria R$2 milhões para a campanha. Autorizou o repasse sempre em dinheiro da cota do PP, desviado de contratos da Petrobras. Paulinho tinha autonomia e não precisava consultar o partido. O primeiro contato de Paulinho com o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, foi em 2001, quando o político ainda era funcionário da Petrobras, ocupando cargos técnicos na estatal. Naquele ano, foi indicado diretor de gás de energia. Paulinho era gerente-geral de logística de gás natural na ocasião, subordinado a Delcídio Amaral. Na gerência de geração de energia elétrica, responsável pelas termoelétricas, estava Nestor Severo. Eram tempos de crise no fornecimento de energia elétrica e o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, decidiu construir usinas termoelétricas. Do depoimento de delação premiada. Abre aspas. Devido à urgência, a aquisição foi feita em grande parte diretamente da empresa francesa Alstom. A opção pela Alstom foi devida ao fato de que ela podia entregar rapidamente o produto e também porque teria concordado em efetuar o pagamento de um considerável valor como propina pela contratação, segundo comentários correntes, aliás, dentro da área. Fecha aspas. A Petrobras comprou em caráter de emergência um número muito maior de turbinas do que o necessário. O equipamento sobrou nos depósitos da estatal durante anos. Paulinho deu detalhes da contratação bilionária. Chegou ao meu conhecimento que teria havido uma negociação entre Delcídio Amaral, Nestor Severo e a Alstom para o pagamento de um valor alto como propina para que saísse a compra das turbinas. Segundo Paulinho, Delcídio Amaral virou padrinho de Nestor Severo. Eleito senador em 2002, o petista avalizou no ano seguinte a nomeação de Severo como diretor internacional na cota do PMDB. Quando Severo foi desligado do cargo, Delcídio Amaral influiu para realocá-lo como diretor financeiro de serviços da BR Distribuidora. De lá, Severo só foi posto para fora da Petrobras após o escândalo da compra da refinaria de Passadeno se transformar em manchetes de jornal.
Antes disso, nem a presidente da República teve força para afastá-lo da estatal. Por volta de 2009 e 2010, Paulinho recebeu em seu escritório na Petrobras do Rio de Janeiro os deputados Luiz Fernando Ramos Faria, do PP de Minas Gerais, e José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul. Eles pediram a participação da empresa Fidens Engenharia de Minas Gerais em processos licitatórios da Petrobras e o apresentaram ao diretor da empresa, Rodrigo Alvarenga Franco. O ex-diretor indicou então a Fidens Engenharia, posteriormente contratada para erguer prédios administrativos do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Após a assinatura do contrato, Paulinho recebeu o convite do deputado Luiz Fernando Ramos Faria para comparecer ao apartamento do Hotel Fazano, no Hotel Fazano, no Rio de Janeiro. Recebeu R$200 mil em dinheiro vivo do depoimento, abre aspas. O deputado Luiz Fernando disse que o dinheiro era um agradecimento enviado pela Fidens pela contratação, fecha aspas. Paulinho reconheceu, abre aspas, é de grande relevância uma sugestão vinda de um diretor para que determinada empresa seja incluída no convite, fecha aspas. Em seguida, a Fidens Engenharia obteve outro contrato para obras da refinaria Premium 1, no Maranhão. Da confissão, abre aspas, levei aqueles R$200 mil para casa e eu usei o dinheiro paulatinamente no pagamento de despesas da minha família, fecha aspas. Em depoimento, Paulinho confirmou ainda referências do deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, que constava em sua agenda apreendida. O deputado recebeu R$4 milhões de Alberto Youssef no primeiro semestre de 2010. Abre aspas, foi um repasse extraordinário porque não era comum que um único parlamentar do PP recebesse uma quantia desse monte do caixa de propinas, fecha aspas. O ex-diretor afirmou ter sido informado por Youssef de vários repasses extraordinários feitos a parlamentares do PP no primeiro semestre de 2010. O dinheiro irrigaria as campanhas eleitorais daquele ano. Benedito Lira, do PP de Alagoas, embolsou R$1 milhão, eleito senador. Mário Negromonte, do PP da Bahia, ex-ministro das cidades, Dilma Rousseff, papou R$5 milhões. Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco, um dos condenados do escândalo do mensalão, engoliu 5,3 milhões de reais. E João Pisolati, do PP de Santa Catarina, pôs as mãos em 5,5 milhões de reais. Com o deputado Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, foi diferente. Ele não frequentava o ciclo das principais lideranças do partido. Procurou Paulinho na sede da Petrobras, no Rio. O ex-diretor o atendeu na sala de reuniões. Simão Cecim pediu R$200 mil. Paulinho atendeu que o político não conseguiria a quantia extra no caixa do PP e por isso decidiu solicitá-la diretamente. Youssef providenciou. Abre aspas. Um mês depois, Simão Cecim passou na minha sala na Petrobras e agradeceu a liberação do dinheiro, fecha aspas. Em 2008, houve uma reunião na residência de um lobista que agia na Petrobras, de nome Jorge Luiz. Na casa dele, no Rio de Janeiro, Paulinho soube de uma empresa dos Estados Unidos, a Sargent Marine, que importava asfalto. O ex-diretor informou ter feito mais uma indicação na Petrobras e a companhia norte-americana foi contratada. Numa segunda reunião na casa de Jorge Luiz, Paulinho reconheceu o deputado Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo. Recebeu a informação de que o parlamentar recebeu propina da empresa multinacional, abre aspas. Soube desse repasse em uma outra reunião da casa de Jorge Luz, onde conheci pessoalmente Cândido Vacarezza e fiquei sabendo que Jorge teria repassado R$400 mil ao parlamentar, fecha aspas. O ex-diretor relatou que recebeu comissão da Sargent Marine, mas não se recordava do valor nem do banco do exterior do qual depositou o dinheiro. Os interrogadores mostraram um documento apreendido na casa de Paulinho denominado Beto, relatório mensal. Beto era Humberto Mesquita, genro do ex-diretor. Ali constava um depósito de $800 mil aplicados por Paulinho no banco suíço Lombard Odier-Gen, reação do declarante, abre aspas, tomando por base o valor que recebi, acredito que a comissão de Jorge Luz possa ter sido bem maior, inclusive o valor que ele teria repassado a Cândido Vacarezza, fecha aspas. Hora de ir às compras. Paulinho estranhou a compra de Suzano Petroquímica pela Petrobras. A gerência de novos negócios, que trata de fusões e aquisições, estabeleceu os custos máximo e mínimo da compra como de praxe. O esperado seria fechar a transação por um valor próximo à cotação mínima. Abre aspas, causou surpresa que a negociação tenha sido fechada em patamar bem superior ao mínimo fixado. Foi decisão unilateral do presidente José Sérgio Gabrielli, a respeito do qual não forneceu maiores detalhes aos diretores, fecha aspas. O então presidente da Petrobras comunicou a decisão em uma reunião da Petrobras em São Paulo. Paulinho participou. Depois da aquisição, recebeu aprovação formal em reunião de diretoria. Do ex-diretor, abre aspas, raramente uma decisão do presidente é questionada pelos diretores, fecha aspas. A compra da Suzano Petroquímica também foi chancelada pelo Conselho de Administração da Petrobras, presidido por Dilma Rousseff. O termo de colaboração número 35 foi importante. Em 3 de setembro de 2014, Paulinho prestou declarações ao delegado Felipe Eduardo Idel Hayashi e ao procurador da República Andrei Borges de Mendonça, em Curitiba. Eles exibiram ao ex-diretor uma tabela com obras da refinaria Abreu e Lima, que trazia serviços tocados por 23 empresas
tocados por 23 empresas ou consórcios, totalizando 18,7 bilhões de reais. O ex-diretor esclareceu que, das companhias mencionadas, as seguintes fizeram pagamentos de vantagens indevidas: a Engevix, a Lusa, Techint, Tomé, Consórcio, Coneste, CNCC, Queiroz Galvão, IESA e Galvão Engenharia. Todas integrantes do cartel que fraudava licitações da Petrobras, com exceção da Alusa e da Tomé de porte maior. Em seu depoimento, Paulinho reiterou que o cartel de empresas e os desvios de dinheiro da Petrobras ocorreram nas diretorias de abastecimento sob seu comando e também nas de serviço, gás e energia internacional. O ex-diretor dominou os dirigentes de empresas com os quais mantinha contato. Na Camargo Corrêa citou Eduardo Leite e Dalton Avancini. Alberto Youssef também tinha relação próxima com Eduardo Leite, a quem chamava de Leitoso. Na OAS, as conversas eram com Léo Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Na UTC, com o presidente Ricardo Pessoa, com quem Youssef mantinha sociedade. Na Odebrecht, os contratos eram Márcio Faria e Rogério Araújo. Na Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho. Na Toyocetal, o nome era Júlio Camargo, outro com forte ligação com Youssef. Na Techint, Ricardo Uric. Na Galvão Engenharia, Heron Fonseca. Na Andrade Gutierrez, Paulo Dalmaso. Na Engevix, Gerson Almada. E na IESA, Valdir Lima Carreiro. Do declarante, abre aspas, em todas as obras que essas empresas participaram na Petrobras, houve cartelização, como por exemplo nos contratos de oleodutos, gasodutos, construção de navios, construção de plataformas, extração de gás natural em terra. Tinha cartelização e também pagamento de propina, fecha aspas. Em relação à IESA, Paulinho disse que Youssef identificara pendências, ou seja, propina, a que o ex-diretor ainda tinha direito do período em que esteve à frente da diretoria de abastecimento. Por isso, após sair da Petrobras, celebrou um contrato de consultoria entre a sua própria empresa, a Costa Global, e a IESA. Do declarante, abre aspas, havia uma comissão pendente no valor de 1,2 milhão, a qual eu teria direito, 1,2 milhão de reais. O contrato foi fictício, não tendo ocorrido qualquer prestação de serviço. A IESA ficou de pagar o valor em 12 prestações, mas o dinheiro não foi repassado integralmente por conta de problemas de caixa da empresa. A Costa Global foi fundada em agosto de 2012, 4 meses após a saída de Paulinho da Petrobras. Tinha 4 funcionários, além de motorista e secretária, apenas Paulinho e a filha Ariana, que minutava contratos e emitia notas fiscais. A empresa serviu para esquentar dinheiro de propina devido ao ex-diretor. Ele confessou ter feito contratos de consultoria simulados. Recebeu pela Costa Global os seguintes valores indevidos, além do já mencionado da IESA. Queiroz Galvão, 800 mil reais. Camargo Corrêa, 3 milhões de reais. Engevix Engenharia, 665 mil reais. Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo, 975 mil reais. Equador Log, 2 milhões de reais. E Deslube Equador Vembras Marítima, 90 mil reais. As 3 últimas empresas pertenciam a Humberto Amaral. A propina foi decorrente da intermediação de projeto do empresário para construir um terminal de derivados no Rio Amazonas. Ele foi contratado sem licitação. Paulinho admitiu que chegou a receber 550 mil reais por mês pela Costa Global. Manteve o dinheiro no Brasil e com ele construiu uma casa no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis. Gastou aproximadamente 3,3 milhões de reais. Comprou ainda uma lancha de 1,1 milhão de reais. Em outro depoimento, o ex-diretor disse que lançou mão da empresa Pragmática em nome de sua filha Shane, do genro e de um sócio para receber 2 milhões de reais da Alusa entre 2011 e 2012. A empreiteira foi beneficiária de contrato nas obras da refinaria Abreu e Lima. Usou um dos 20 cheques em branco que lhe foram repassados para pagar uma das parcelas da lancha. Paulinho informou ter comprado, como já citado, por volta de 2006 e 2007, 2 apartamentos no bairro da Península, na Barra da Tijuca, no Rio. Deu os imóveis de presente às 2 filhas. Capítulo 14. Fome de dinheiro. Odebrecht. Milhões de dólares pela política do bom relacionamento com o diretor da Petrobras. Paulo Roberto Costa. Paulinho concordou em autorizar o Ministério Público Federal a fazer o repatriamento de valores obtidos ilicitamente remetidos a empresas offshore e dali a 4 contas bancárias das quais ele era o beneficiário nos bancos suíços Royal Bank, Bank of Canada, Roy Can, Trust Company, Bank Kramer Bank, Pictet e PKB Private Bank. Conforme as explicações do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, um alto funcionário da construtora Norberto Odebrecht, Rogério Araújo, abordou-o durante uma reunião realizada em 2008 ou 2009. Abre aspas. Ele disse: Paulo, você é muito tolo, você ajuda mais os outros do que a si mesmo. E em relação aos políticos que você ajuda, a hora que você precisa de algum deles, eles vão te virar as costas, fecha aspas. Rogério Araújo indicou-lhe o dono da Diagonal Investimentos, Bernardo Freiburgaus, um executivo experiente em tratativas com bancos da Suíça. Ele faria depósitos a Paulinho no exterior, sem passar pelo crivo de agentes políticos. A Odebrecht ficou de providenciar depósitos regulares a cada 2 ou 3 meses. Fernando supervisionava. Ele aplicou as somas em contas na Suíça em benefício do ex-diretor. Paulinho conferia os extratos bancários na sede da Diagonal Investimentos e depois os triturava para não deixar vestígios. Só foi descoberto porque deixou anotações em uma agenda de capa amarela, apreendida em sua residência pelos investigadores da Lava Jato. Em nome da
da empresa Signus Assets, aberta por Bernardo, Paulinho anotou possuir 10,5 milhões de dólares depositados no PKB Private Bank em 13 de setembro de 2012. Por meio da offshore Quinos Service, o ex-diretor detinha outros 9,5 milhões de dólares no HSBC Bank, conforme registrado no mesmo 13 de setembro de 2012. O dinheiro foi transferido para uma conta na Suíça. Em nome de outra empresa, o Sago Holding, estavam depositados 5,6 milhões de dólares em conta do Julius Baer. Da mesma forma, a quantia foi transferida para os bancos suíços. Em outra anotação da agenda constavam 5,7 milhões de reais aplicados no Deutsche Bank. Deutsche Bank, não sei. Nesse caso, sem especificação, se em nome de empresa jurídica ou física. Do depoimento de Paulinho, abre aspas. Bernardo achava conveniente que de tempos em tempos houvesse alguma mudança, movimentar os recursos de uma conta a outra para fins de segurança, não deixar rastros que permitissem a identificação dos valores mantidos no exterior. Fecha aspas. Em razão dessa preocupação, as contas do HSBC, Julius Baer e Deutsche Bank foram canceladas e os recursos transferidos para os 4 bancos suíços. O ex-diretor foi conhecer pessoalmente os gerentes das contas no país europeu. Procurou assegurar-se de que o dinheiro estava bem guardado. A Odebrecht fez repasses de 2009 a 2013 e injetou quantias nas contas de Paulinho mesmo após a sua saída da Petrobras. Abre aspas. Esse pagamento direto no exterior foi feito para manter a política do bom relacionamento. Não posso confirmar, mas acredito que os depósitos também tenham sido feitos em 2014 para acertar os valores de contratos confirmados à época em que eu era diretor de abastecimento da Petrobras. Fecha aspas. Paulinho admitiu a abertura de conta no banco Lombard Odier em nome de Offshore OST, cujo diretor era seu genro, Humberto Mesquita. Serviu para receber quase 800 mil dólares de propina, sendo 193 mil dólares da empresa norte-americana Sargent Marine. Outros 600 mil dólares vieram da Trafigura. Este segundo caso referia-se à intermediação de um contrato de aluguel do terminal de tancagem do Porto de Suape, em Pernambuco. O empresário Mariano Marcondes Ferraz teria repassado o dinheiro. Em seu depoimento, Paulinho afirmou que, nesses particulares, não fez contratos de consultoria para simular o recebimento de comissões, por entender que as quantias estavam protegidas no exterior na offshore de Humberto Mesquita. Segundo o ex-diretor, a conta no Lombard Odier foi aberta com a ajuda de Bruno Luz, filho do lobista Jorge Luz. O genro Humberto Mesquita recebia de 20% a 30% dos valores expatriados em nome do gerenciamento dos depósitos. Outra offshore, batizada na International, movimentou o dinheiro sujo de Paulinho. Ficava no paraíso fiscal das Ilhas Caimã. Os diretores eram os genros Humberto Mesquita e Márcio Leukovics. A conta recebeu 2,4 milhões de dólares e outros 600 mil dólares em 2 subcontas. Glacier e La Rose em nome dos genros. Os 3 milhões de dólares de propina foram repassados por Fernando Soares, o Fernando Baiano, operador do PMDB. Ele era ligado ao então diretor internacional da Petrobras, Nestor Severo. Paulinho também mencionou contatos de navios de grande porte para o transporte de derivados de petróleo, dos quais participavam cerca de 20 empresas, a maioria com sede na Grécia. O ex-diretor mantinha contatos com o cônsul grego no Rio de Janeiro, Konstantinos Kontronakis. Paulinho lhe passava informações privilegiadas à Petrobras. Em 2011 e 2012, Konstantinos abriu a GB Maritime, com sede em Londres, em nome de seu filho Geórgios. A empresa efetuava depósitos a Paulinho no banco UBS, em Luxemburgo, outro paraíso fiscal europeu. A GB Maritime recebia 3% de corretagem dos armadores gregos. O percentual era calculado em cima dos valores pagos pelas locações dos navios. Paulinho ficou com 40% desses 3% no primeiro momento do negócio com o grego e depois com 25% por meio da Offshore BS Consulting, registrada em nome de Humberto Mesquita. O genro abocanhava outros 25%. Em maio de 2013, havia 530 mil dólares em conta, já descontada a parte do genro. Paulinho continuou a receber as comissões, mesmo após sair da Petrobras. Do termo de colaboração número 38 de 4 de setembro de 2014, abre aspas, que nesta oportunidade, sem prejuízo de redação de um termo complementar de repatriamento de capitais, o declarante consigna que desde já deixa expressamente autorizado tal repatriamento de forma integral, ou seja, de todos os valores depositados em seu favor nas referidas instituições financeiras, fecha aspas. Por volta de 2005 e 2006, Paulinho contou ter feito um acerto com o lobista Vanderlei Saraiva Gandra e com Viggo Andersen, representante da empresa dinamarquesa Maersk, uma grande fornecedora de rebocadores e navios de apoio. A finalidade era abrir espaço para a Companhia Europeia no transporte de petróleo e derivados. O mercado prometia. Com base nas boas perspectivas apresentadas por Paulinho, Vanderlei Saraiva Gandra decidiu construir a empresa Gandra Brokeragem. Ofereceu parte do percentual que obteria
por meio da corretagem em troca de informações privilegiadas sobre a demanda de navios de grande porte para a Petrobras. Segundo Paulinho, o acerto estabeleceu um rateio dos 3% de corretagem, divididos entre Vanderlei Saraiva Gandra, Viggo Andersen e o ex-diretor. Paulinho confessou ter embolsado acima de R$30 mil por mês nesse esquema até ser preso em março de 2014. A empresa Estre Ambiental era sócio do estaleiro Rio Maguari, desde 2011. A parceria estabeleceu a construção de barcaças e empurradores para a Transpetro, subsidiária da Petrobras, com a finalidade de transportar etanol entre o Mato Grosso e São Paulo pela hidrovia Tietê-Paraná. Fernando Baiano apresentou a Paulinho o dono da empresa, Wilson Quintela Filho. Conforme Paulinho, Wilson Quintela Filho, aliás, prometeu-lhe uma parte do estaleiro caso ganhasse a licitação. O ex-diretor integrava o Conselho de Administração da Transpetro, presidida por Sérgio Machado, ligado ao senador Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas. A construção do estaleiro vinculava-se à aquisição de 80 barcaças e 20 empurradores pela Petrobras. Parte do acerto prosseguiu mesmo após Paulinho sair da Petrobras, o que o deixou fora do negócio. Mesmo assim, admitiu o recebimento de R$1,4 milhão na propina, quantia repassada por Fernando Baiano. A dinheirama foi levada ao seu escritório e à sua casa. Em outro depoimento, Paulinho justificou a indicação de companhias menores para contratos com a Petrobras, argumentando que desejava quebrar um pouco o cartel. Citou a Santa Bárbara, Multitec, Fidens, Tenace, Alusa, Eite e Jaraguá. Grandes empresas reagiram, segundo ele, dizendo que o ex-diretor quebraria a cara, pois as pequenas não honrariam os contratos. De fato, aconteceu em alguns casos. De qualquer forma, a Alusa obteve um contrato para as obras da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima, no valor de R$996 milhões. A empresa foi chamada também para outras licitações. Paulinho negou que a iniciativa viesse a aumentar suas capacidades de embolsar propina, mas reconheceu ter recebido comissões espontâneas da Alusa e da Fidens nas montantes de R$2 milhões e de R$200 mil, respectivamente. No caso da Alusa, relatou ter sido procurado pelo diretor da empresa, César Luiz de Godoy Pereira, que solicitou dados de uma conta bancária para fazer o depósito. Em relação a Fidens, Paulinho esclareceu ter sido procurado pelos deputados José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, e Luiz Fernando Ramos Faria, do PP de Minas Gerais. A dupla pediu-lhe que a empresa participasse de licitações da Petrobras. O ex-diretor fez a intermediação. A companhia foi contratada para executar a terraplanagem da refinaria Premium 1, no Maranhão, e a construção de prédios administrativos do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Posteriormente, os dois parlamentares marcaram encontro com Paulinho no Hotel Fazano, em Ipanema, no Rio. Num quarto, repassariam o conteúdo de uma sacola, o agrado de R$200 mil em dinheiro vivo. Início da ladroagem de Pasadena. Havia dificuldades de fazer a Andrade Gutierrez cumprir os acordos. A empreiteira demorava a transferir o dinheiro do acerto com o Partido Progressista. O entrave mexeu no esquema. A partir de 2008 a 2009, a cobrança passou a ser tarefa de Fernando Baiano, o operador do PMDB. Segundo Paulinho, ele entendeu que a proximidade de Baiano com o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, facilitava o desembolso. O ex-diretor continuou recebendo a parte da propina que a Andrade Gutierrez lhe devia. Como nas outras situações, não havia interesse em quebrar a relação de confiança. Paulinho sabia demais. Entre 2011 e 2013, conforme o cálculo do ex-diretor, havia em torno de $4 milhões à sua disposição no Villars Bank, em Liechtenstein, onde esteve certa vez com Fernando Baiano. O ex-diretor calculou que dos $4 milhões, entre $2 milhões e $2,5 milhões eram oriundos da Andrade Gutierrez. Ele pediu a Baiano para transferir $3 milhões a outra conta no exterior em nome dos genros. Assim foi feito. Em depoimento, Paulinho referiu-se a Baiano, abre aspas, não sei o que Fernando fez com um saldo de $1 milhão. Fecha aspas. O diretor internacional da Petrobras, Nestor Severo, apresentou Fernando Baiano a Paulinho no final de 2005 ou no início de 2006, no primeiro governo Lula. Um dos assuntos iniciais entre os dois foi a compra desastrada da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. No depoimento de Paulinho, abre aspas, ele pediu para que eu não colocasse obstáculos à aprovação do negócio, fecha aspas. Pasadena processava petróleo leve, enquanto a Petrobras produzia petróleo pesado. Reformar a velha refinaria, construída na década de 30, aliás, custaria $2 bilhões. Além disso, a empresa proprietária, a belga Austria Oil, não tinha especialização em refino. Adquiri-la seria um erro. Fernando Baiano ofereceu $1,5 milhão para Paulinho não questionar o negócio durante a reunião da Petrobras que definiria a compra. Do ex-diretor, abre aspas, havia boatos na Petrobras de que o grupo de Nestor Severo, incluindo o PMDB e Fernando Baiano, teria dividido algo entre $20 milhões e $30 milhões recebidos provavelmente da Astra Oil, fecha aspas. Apesar das restrições técnicas, a decisão de comprar a refinaria obteve unanimidade dentro da Petrobras. Votaram a favor os 6 diretores mais o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia. Segundo Paulinho, já era voz corrente nos corredores da Petrobras que as obras de modernização da Pasadena seriam trocadas pelas empreiteiras Norberto Odebrecht e UTC. A contratação ficaria nas mãos do diretor de serviços, Renato Duque, tido como agente do PT na petroleira. As obras não chegaram a ser realizadas. Em seu depoimento, o ex-diretor afirmou que, embora não soubesse ao certo, acreditava que os
1,5 milhão de dólares recebido por ele foi bancado pela Astra Oil. Sua parte foi depositada no Villars Bank, em Liechtenstein, na mesma conta em que recebeu valores da Andrada Gutierrez. A conta tinha como gerente Diego, um operador de baiano que vivia na Suíça. Do delator, abre aspas. Fernando Baiano é um homem muito rico, tem uma cobertura de 1.200 metros quadrados de frente para o mar da Barra da Tijuca, no condomínio Atlântico Sul. Tem casa nos Estados Unidos e em Trancoso, no litoral da Bahia. Tem casa e lanche em Angra dos Reis, além de ativos no exterior. Também me recordo que ele possuía uma academia de ginástica na Barra da Tijuca. Não acredito que esses bens estejam no nome dele, pois não teria como comprovar a origem dos recursos. É provável que estejam em nome de empresas offshore. Fecha aspas. Conforme Paulinho, Fernando Baiano era bem relacionado no meio empresarial e político. Citou como exemplo a amizade do operador do PMDB com José Carlos Costa Marques Bunlai, ex-empresário, aliás, próximo do PT. Como veremos, Bunlai era amigo pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva. Barafundas labirínticas. Paulinho foi questionado sobre irregularidades em obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária, no Paraná. Os serviços estavam subordinados à diretoria de abastecimento sob sua responsabilidade, mas foram executados, assim como outras obras de grande porte da Petrobras, pela diretoria de serviços comandada por Renato Duque. Em relação à construção da unidade de gasolina de 1,9 bilhão de reais a cargo da consórcio Compar, formada pelas construtoras Norberto Odebrecht, OAS e UTC, Paulinho relatou que os serviços foram definidos pelo cartel responsável pelo superfaturamento das obras, gerando 3% de propina destinada aos partidos políticos que controlavam a Petrobras. O mesmo ocorreu com um contrato de 2,2 bilhões de reais referentes ao fornecimento de equipamentos, materiais, serviços e montagem eletrônica na refinaria Presidente Getúlio Vargas, cujos trabalhos eram tocados pelo consórcio Interpar, integrado pelas empresas Mendes Júnior, MPE, Montagens e Projetos Especiais e SOG, Sistemas em Óleo e Gás. Por fim, o consórcio CCPR Repar reuniu Camargo Correia e Promon Engenharia. Instado a dar informações, Paulinho confirmou que a contratação de 2,5 bilhões de reais foi definida por meio da prática de cartel. Como nas contratações anteriores, houve preços superfaturados e repasse de 3% do total recebido por obras na refinaria Presidente Getúlio Vargas, na forma de comissões a partidos políticos. Em sua agenda pessoal de 2013, o ex-diretor adicionou informações sobre esquemas de desvios nos quais estava envolvido. No termo de colaboração número 79 de 16 de setembro de 2014, explicou que a anotação 12/11/12 FB, as iniciais de Fernando Baiano, serviam para lembrá-lo de repasses de valores indevidos a políticos pelas empresas Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, nos valores de 2,8 milhões de reais e 3 milhões de reais, respectivamente. A referência à casa no condomínio Celebration dizia respeito à casa de Fernando Baiano na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O operador do PMDB queria que Paulinho a comprasse. QG fechando 2,5 significava uma dívida de 2,5 milhões de reais da empresa Queiroz Galvão. Já Assunto Timor foi uma tentativa sem êxito de parceria que renderia propina em troca de um contrato para a realização de obras no Timor-Leste. Em sucessivos termos de colaboração prestados na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, Paulinho declarou que dos 3% dos contratos superfaturados junto à diretoria de abastecimento, todos sob seu comando, 1% ficava com o PP e 2% com o PT. A informação, porém, não estava precisa. No caso da propina repassada pela empreiteira Andrade Gutierrez, por exemplo, o ex-diretor formalizou a participação do PMDB. Foi em 11 de fevereiro de 2015, no termo de declarações ao Ministério Público Federal. Teria ocorrido após o início da intermediação de Fernando Baiano na entrega de valores junto a Andrade Gutierrez. Do delator, abre aspas, não sei exatamente qual percentual caberia ao PP e ao PMDB, mas acredito que o PMDB teria ficado com a maior parte, fecha aspas. Paulinho protegeu o PMDB. Quando denunciou a maracutaia da compra de asfalto da empresa norte-americana Sargent Marine, o ex-diretor reconheceu ter recebido propina e apontou o dedo para o deputado Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, também supostamente contemplado com dinheiro sujo, mas não informou que o lobista Jorge Luz, responsável por intermediar a transação, era pessoa próxima do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, do deputado Jade Barbalho, do PMDB do Paraíba, do Pará, aliás, e de Sérgio Machado, operador de Renan Calheiros na presidência da Transpreto, um senhor trio. No final de 2006, Paulinho adoeceu. Durante viagem à Índia, contraiu malária e pneumonia. A vida ficou em risco. O cargo estratégico que ocupava na Petrobras, conforme o ex-diretor, passou a ser cobiçado principalmente por pessoas ligadas ao PT. Os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ajudaram-no a manter a posto. Em troca, passou a apoiar o PMDB e PP.
Segundo o ex-diretor, o PP sozinho não teria preso político para garantir o controle da diretoria de abastecimento. O emissário dos senadores era o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, mas o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, também participou de reuniões. Paulinho minimizou o envolvimento de Henrique Eduardo Alves, contou apenas que o deputado acompanhou um empresário interessado no contrato, mas o assunto não avançou na Petrobras. Do ex-diretor, aliás, abre aspas. Os contatos eram feitos com o deputado Aníbal, que avisava e marcava reuniões com os senadores Renan e Romero Jucá. O tema era projetos, ou seja, obras que seriam destinadas às empresas de interesses, fecha aspas. Questionado, Paulinho afirmou, abre aspas. Esses parlamentares tinham interesse porque recebiam vantagens desses contratos, fecha aspas. Nos contratos de interesse do PMDB, o PT seria mantido fora dos repasses. O PP ficaria com um percentual de 1% e o restante iria para o PMDB. Rapaz, cadê? Em nome do senador Renan Calheiros, Aníbal Gomes procurou Paulinho para tratar de um reajuste salarial de funcionários associados ao Sindicato dos Práticos, entidade representante dos trabalhadores de portos e agências marítimas. Segundo o deputado, o pleito era de interesse do escritório Ferrão em Brasília. Do depoimento de Paulinho, abre aspas, seria feito um pagamento pelo escritório Ferrão em favor dele, Aníbal, sendo parte dos recursos destinados ao senador Renan e um valor de R$800 mil para mim. Fecha aspas. Assunto resolvido, mas Paulinho jamais recebeu a parte prometida. Abre aspas. Quando me encontrava com Aníbal, lembrava do valor prometido, dizendo, rapaz, cadê? Fecha aspas. Em outra ocasião, Aníbal Gomes procurou Paulinho para tratar de Servant Civilzan, interessada em fechar negócio com a Petrobras. O ex-diretor fez a intermediação com Paulo Tuiachó, mas que nome, hein? Representante da empresa. Do depoimento, Paulinho disse acreditar que houve um ajuste com outras empreiteiras para vencer certames e, consequentemente, pagar a propina. O ex-diretor encaminhou outro pleito da Servang. A empresa desejava negociar com a Petrobras em terreno em Caraguatatuba, em São Paulo. O assunto foi levado à Diretoria de Exploração e Produção sob o comando do PT e Paulinho informou não saber se houve algum desdobramento. Havia uma interface entre a Diretoria de Abastecimento de Paulinho e a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Eram contratos dos chamados bareboats, o afretamento de navios pela estatal. Paulinho dava sua anuência aos negócios. Em retribuição, por volta de 2007 a 2008, recebeu um convite para ir ao apartamento de Sérgio Machado, presidente da Transpetro, no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, do ex-diretor. Abre aspas. Recebi R$500 mil em espécie diretamente junto a José Sérgio Machado, fecha aspas. Paulinho delatou os ex-governadores Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, e Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, também teria pedido e embolsado dinheiro de propina por determinação do ex-diretor. Do depoimento de 30 de agosto de 2014, em que tratou dos R$2 milhões supostamente solicitados para a campanha eleitoral de Rosiana Sarney, Paulinho apontou que o repasse teve origem no 1% da parte do PMDB, bancada pela Diretoria de Abastecimento. Ao depor em 2 de setembro de 2014, falou de um caixa comum, formado com dinheiro de contratos e destinado a 3 partidos, o PP do PMDB e o PT. Abre aspas. Houve um acordo entre o PT, PP e PMDB ainda em 2006 para que eu ficasse na diretoria de abastecimento da Petrobras, fecha aspas. Aqui, Paulinho mencionou pressão do PMDB por seu cargo, abre aspas. Em razão do PMDB ter cedido e concordado com a minha permanência na diretoria, o partido passou a solicitar esporadicamente valores dos contratos da Petrobras que seriam da cota do PP, fecha aspas. De qualquer modo, Paulinho pegou leve com o PMDB. Ao abordar uma reunião na residência do senador Romero Jucá, em Brasília, por exemplo, o ex-diretor afirmou que o encontro realizado em 2011 serviu para o parlamentar pedir ao ex-diretor para cuidar ou dar uma atenção especial à Diagonal Consultoria de Propriedade do irmão do senador, Álvaro Jucá. A diretoria de abastecimento de fato contratou a empresa sem licitação com a finalidade de prestar serviços em alguns projetos. Segundo Paulinho, não ocorreu tratamento diferenciado para a empresa do irmão de Romero Jucá, nem pagamento de propina, abre aspas. Não houve menção a repasse de valores ou percentuais, fecha aspas. Capítulo 15. ABC de simulações. Para justificar repasse de propina é preciso gestar uma organização criminosa. Em 2003, primeira vez que o odoleiro Alberto Youssef entregou dinheiro a Paulo Roberto Costa, ele ainda não ocupava o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Paulinho era dirigente da TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, controlada pela Petrobras. O Youssef repassou cerca de $300 mil em um shopping center, cumprindo determinação do deputado José Janene do PP do Paraná. A propina fazia parte do acerto envolvendo a Camargo Corrêa e a Mitsui Toyo.
Alberto Youssef prestou dezenas de depoimentos dentro do acordo com os investigadores da Lava Jato para tentar diminuir a sua condenação por participar do esquema. Já no primeiro tema de declarações, em 2 de outubro de 2014, o doleiro relatou que grandes empreiteiras se reuniam para definir quais seriam os vencedores do contrato junto à Petrobras. Alberto Youssef coletava dinheiro, fazia repasses e transferências de quantias, sempre a mando do deputado José Janene, do declarante. Abre aspas. Os valores com os quais eu lidava eram pagamentos feitos por empreiteiras contratadas pela Petrobras, fecha aspas. Segundo o doleiro, o executivo das empreiteiras elaboravam listas com as empresas que deveriam ser contratadas pela Petrobras. Os representantes do cartel reuniam-se de 2 ou 3 vezes por mês. Decidiam também o que sobraria para as companhias menores. Alberto Youssef forneceu os nomes das grandes empreiteiras que compunham o esquema. Já as conhecemos: OAS, Galvão Engenharia, Engevix, IESA, Camargo Correia, UTC, Odebrecht, Mendes Júnior, Cetal, Mitsui Toyo, Descancas, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Tomé Engenharia. O doleiro destacou ainda as empresas de médio porte que entregavam o cartel: Jaraguá Equipamentos, Cons, UCAP, Engesa, Delta e Toshiba, entre outras. No depoimento, as comissões eram obrigatórias e as empresas que não pagassem sofriam retaliações. A definição das empreiteiras convidadas a executar obras passava pela diretoria de serviços sob controle do PT. Conforme Alberto Youssef, João Vacari Neto dava ordem sobre como o diretor de serviços, Renato Duque, deveria proceder. Fazia isso ainda antes de se tornar tesoureiro do partido. O doleiro acrescentou que o PT usava o dinheiro de propina e doações oficiais à legenda, uma forma de lavar dinheiro da corrupção. Uma vez que as empreiteiras tivessem selecionado entre si as empresas que fariam as obras, a relação das contempladas seguia para Renato Duque. Ele as convidava oficialmente. Quando os serviços abrangiam a diretoria de abastecimento, Paulinho recebia a lista e também dava o seu aval aos contratos de acordo com o interesse do cartel. Do delator, abre aspas, considerando a participação das duas diretorias no esquema, era de conhecimento das empreiteiras a necessidade de pagamento de comissões a ambas ou aos partidos que a sustentavam politicamente. Fecha aspas. Segundo os acertos prévios, as empreiteiras escolhidas para ficar de fora de determinados contratos deixavam de fornecer os respectivos orçamentos detalhados, evitavam gastos inúteis. Alberto Youssef relatou que, para a Petrobras, era aceitável que os custos oscilassem dentro da margem do orçamento base fornecido pela estatal, variando de menos 15% do preço proposto e no máximo 20% acima do previsto. Os preços indicados pelas empresas quase sempre se aproximavam do teto de 20%. Reunidas em cartel, elas tratavam de tirar o máximo da petroleira. Outro problema, a estatal contratava empresas sem que houvesse projetos executivos às obras e serviços, abrindo a possibilidade para que algum tempo depois fossem celebrados aditivos aos contratos. As obras ficavam ainda mais caras. O repasse de propina também subia. Se era 1%, no caso dos contratos, chegava até 5% com os aditivos. Segundo Alberto Youssef, os valores eram negociados em reuniões prévias das quais participavam o deputado José Janene, Paulo Roberto Costa e ele. Na maioria das vezes, as comissões eram sacadas e o dinheiro entregue aos políticos e agentes públicos em mãos por Alberto Youssef ou suas mulas. Haviam também transferências a empresas offshore no exterior. Nesses casos, Youssef usava doleiros de sua confiança e testas de ferro que emprestavam pessoas jurídicas com as quais as empreiteiras firmavam contratos fictícios, aliás, de justificar as transferências de valores. Organização criminosa bem engendrada. A propina viajava de avião. Do depoimento de Youssef, abre aspas, o dinheiro vivo era levado em aviões comerciais e aviões fretados. Eu mesmo viajei com o dinheiro preso no corpo e nunca tive problemas nos aeroportos. Fecha aspas. Do 1% dos contratos que ficavam com o PP, Youssef deduzia custos de emissão das notas fiscais frias e de transporte aéreo, estimados em 25% do total. Descontada essa parte, 60% do que restava era para José Janene pagar o PP, 30% seguiam a Paulinho, 5% a Youssef e 5% a João Cláudio Genu, um operador do PP conhecido desde o escândalo do Mensalão. Youssef apontou o dedo para o núcleo central do poder em Brasília, abre aspas. Tanto a presidência da Petrobras quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento da estrutura que envolvia distribuição e repasse de comissões em âmbito da estatal. Fecha aspas. Questionado sobre sua afirmação, o doleiro explicou ao delegado Márcio Adriano Anselmo, da Polícia Federal, e ao procurador da República, Roberto Henrique Pozobon, que entendia como Palácio do Planalto os presidentes Lula e Dilma Rousseff e alguns dos políticos que ocuparam cargos dos ministros nos dois governos do PT, a saber, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, Antônio Palocci, do PT de São Paulo, José Disseu, do PT de São Paulo e Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. De acordo com Youssef, eram comuns disputas de poder entre partidos políticos relacionadas à distribuição de cargos na Petrobras. As discussões eram levadas ao Palácio do Planalto em busca de solução. Do doleiro, abre aspas, eu reafirmo que o alto escalão do governo tinha conhecimento, fecha aspas.
Youssef deu como exemplo o processo de prestação de serviços de comunicação pela Petrobras. Interrompeu-se o contrato em razão de irregularidades, mas o doleiro recebeu a incumbência de pagar o que faltava do previsto inicialmente às duas empresas, uma prática irregular. Segundo Youssef, foi uma determinação direta do presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, a Paulinho. Youssef usou a sua empresa de fachada, a MO Consultoria, para fazer os acertos por fora. Lançou mão de valores repassados por fornecedoras da Petrobras. Para Youssef, a saída de Paulo Roberto Costa da Petrobras em 2012 foi consequência de uma disputa do poder dentro do Partido Progressista e entre o PP e outros partidos. Mesmo assim, os pagamentos já acordados com o ex-diretor continuaram a ser honrados. Agora, na seguinte proporção, 70% para Paulinho, 15% para o João Cláudio Genu e 15% para Youssef. O doleiro legalizou os pagamentos da Paulinho com a simulação de consultorias. As empreiteiras Camargo Corrêa e Engevix cuidavam do assunto. A primeira comprometeu-se a repassar 3 milhões de reais em parcela de 100 mil reais e a segunda 730 mil reais, enviando 30 mil reais por mês. Conforme combinado, as comissões repassadas ao PP deveriam ser entregues em dinheiro vivo na residência do deputado José Janene, de onde seriam levados a dois líderes do partido, os deputados José Pisolati, do PP de Santa Catarina, e Mário Negromonte, do PP da Bahia. José Janene tinha como procedimento celebrar contratos fictícios com empreiteiras para justificar a emissão de notas fiscais e o recebimento de propina. Após a morte de Janene, Youssef deu sequência ao esquema. Aproximou-se de Valdomiro de Oliveira e usou a MO Consultoria, a RCI Informática, Empreiteira Rigidez e a IGFD Investimento para emitir as notas frias. A GFD emitiu notas, por exemplo, para consultorias financeiras forjadas à Sanco Cyber. A empresa comercializava tubos e foi usada pela Camargo Corrêa para formalizar repasses indevidos ao PP. O dinheiro era depositado na MO Consultoria. Na sede da GFD funcionava também a Web Hotéis, administradora de hotéis em Aparecida, em São Paulo, Porto Seguro, Bahia e Salvador. A empreiteira UTC tinha participação do hotel da capital baiana. A GFD adquiriu imóveis na Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, um helicóptero e a Malga Engenharia, uma locadora de equipamentos. O doleiro também confessou ter mantido em nome de um ex-proprietário o automóvel Mercedes-Benz comprado para seu avô. O automóvel Mercedes-Benz comprado para o seu uso, aliás. Seu avô, seu uso. A parte de Valdomiro de Oliveira, citada acima, corresponderia a 14,5% do valor global das notas fiscais, mas ele era responsável pelo pagamento de impostos. Youssef ficava com 5,5%. Em 2009 ou 2010, Valdomiro de Oliveira teve problemas para realizar saques vultuosos. Ele apresentou Leonardo Meirelles. Ele passaria a entregar dinheiro vivo, abastecido por transferências feitas por Oliveira. Conforme Youssef, Leonardo Meirelles embolsava 1 ou 2% dos valores sacados. Do depoimento, abre aspas, houve casos em que construtoras se recusaram a fazer contratos com as empresas de Valdomiro, porque desejavam notas fiscais de serviços ou produtos em vez de notas fiscais de consultorias. Nesses casos, as empresas de Leonardo passaram a fornecer notas fiscais diretamente às empreiteiras contratadas pela Petrobras e recebiam 14,5% do valor das notas emitidas, fecha aspas. Leonardo Meirelles providenciava o recebimento de valores destinados a Youssef no exterior, usando para isso as empresas RFY, Elite Day e DGX. DGX, feitos os depósitos, disponibilizava o dinheiro no Brasil para o uso do doleiro. Itália, Grécia e Bermudas inspiram nomes. José Janene apresentou Youssef ao executivo Júlio Camargo, representante das empresas Mitsui, Toyo e Pirelli, fornecedoras da Petrobras. Júlio Camargo mantinha relações com a empreiteira Camargo Corrêa e gerenciava parte do dinheiro repassado pela empreiteira. O doleiro recebeu comissões da Camargo Corrêa por intermédio de Júlio Camargo em troca de contratos simulados à prestação de serviços. Diversas operações foram efetuadas. O executivo entregava dinheiro vivo a emissário de Youssef em escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro ou fazia depósito no exterior para compensar pagamentos realizados em território nacional pelo doleiro. Júlio Camargo usava as empresas Piamonte, Auguri e Treviso para viabilizar transações ou a corretora Agora a fim de efetivar remessas. Somas eram depositadas em contas de doleiros e empresários no exterior. Youssef recebeu de Júlio Camargo em contas de Devonshire Global. Além de repassar quantias ao PP, o executivo mantinha ligações com os ex-ministros Antônio Palocci, do PT de São Paulo, e José Disseu, do PT de São Paulo, identificado como Bob por Franco Clemente Pinto. Este, homem de confiança de Júlio Camargo, arquivava num pendrive dados sobre movimentações financeiras e a contabilidade de pagamentos ilícitos. Do delator, abre aspas, tenho conhecimento de que Júlio Camargo era o proprietário do avião Citation Excel, que foi utilizado em diversas oportunidades por José Dirceu, fecha aspas. Uma das divisões da diretoria de abastecimento tratava do aluguel de navios. A Mitsui Toyo atuava no setor contratada sem licitação
Sem licitação, José Janene determinou e Youssef foi ao escritório da empresa em São Paulo buscar comissão de $70 mil a $80 mil. Parte da propina era repassada a Paulinho. A operação se repetiu por 7 ou 8 vezes. Quando o rateio das comissões dos contratos da diretoria de abastecimento começou a ser repartido com o PMDB, o afretamento nos navios ficou sob controle do operador Fernando Baiano. Uma pequena parte continuou sendo intermediada por João Cláudio Genu, do PP, e pelo genro de Paulinho, Humberto Mesquita. A Mitsui Toyo atuava em obras da Petrobras em Cabiúnas, no Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo e Araucária, no Paraná. A propina dos contratos era recebida em dinheiro vivo no escritório de Júlio Camargo, em São Paulo. Outra parcela transferida para o exterior seguiria para contas fornecidas pela doleira Nelma Penasso Kodama e pelo executivo Leonardo Meirelles. A definição sobre o local dos pagamentos obedecia a conveniências de Júlio Camargo, que destinava parte da propina para o PT. Também neste caso, Júlio Camargo fazia uso das empresas Piemonte, Alguri e Treviso sob seu controle. Funcionaram como operadores do esquema conforme Youssef, Carlos Couraut e Carlos Rocha. O doleiro afirmou que em algumas oportunidades autorizou o uso de conta do Devonshire Global, uma offshore, cujo procurador era Carlos Alberto Costa, mas o proprietário de fato vinha a ser ele mesmo, Youssef. Do depoimento, abre aspas. Acho que essa conta era junto ao banco JP Morgan, nos Estados Unidos, fecha aspas. Diversos temas de colaboração de Youssef abordaram as atividades de Júlio Camargo. Segundo o doleiro, o operador desempenhava uma função parecida com a sua na diretoria de serviços sob o comando do PT. Júlio Camargo tinha o apoio da estrutura de Youssef de contas no Brasil e no exterior. O doleiro mencionou a complexidade do esquema, abre aspas. O modus operandi consistia na formalização de contratos fraudados de prestação de serviços de gerenciamento, consultoria e intermediação, fecha aspas. Por meio da corretora Ágora, sediada em São Paulo, Júlio Camargo remeteria supostos lucros obtidos pelas empresas Piemonte, Alguri e Treviso para um holding no exterior, usando para isso contratos de câmbio. O diretor ficava disponível em contas na Suíça, Uruguai, Estados Unidos. O dinheiro, aliás, ficava disponível em contas na Suíça, Uruguai, Estados Unidos e Itália. Júlio Camargo aplicava os valores formando uma carteira de investimentos em ações. Na sequência, realizava empréstimos bancários em instituições estrangeiras e as somas eram destinadas a diversas contas, como a Devonshire Global, controlada por Youssef, e as das empresas DGX, Elite Day e RFY de Leonardo Meirelles, todas em Hong Kong. Havia contas no exterior pertencentes a Nelma Penasso Kodama e Carlos Rocha. Consolidados os depósitos no exterior, Youssef recebia os valores correspondentes no Brasil, retirava o percentual do PP e de Paulinho e providenciava o repasse em dinheiro vivo diretamente aos escritórios de Júlio Camargo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse dinheiro era oriundo da Camargo Correia e da Mitsui Toyo destinado ao PT. Do depoimento, abre aspas, as pessoas indicadas para efetivar os recebimentos na época eram João Vacari Neto e José Disseu, fecha aspas. De acordo com Youssef, outros funcionários da diretoria de serviços deveriam receber parte da propina, como Pedro Barusco, braço direito de Renato Duque. O esquema para camuflar a origem e o destino dos valores operados por Júlio Camargo e Youssef movimentou R$27 milhões entre 2005 e 2012. O doleiro cobrava 3,5% cada operação de dólar cabo, sem prejuízo de receber 5% do percentual de 1% destinado ao PP dos contratos da Petrobras. Youssef explicou por que Júlio Camargo não sacava diretamente no Brasil das contas da Piemonte, Alguri e Treviso. O objetivo era ludibriar e despistar a eventual ação das autoridades públicas, ocultando a origem dos valores que posteriormente seriam usados para pagamentos de propina e formação da Caixa 2 dos partidos políticos, fecha aspas. A bordo de navios, sonda. Paulinho intermediou o aluguel de um navio plataforma junto à diretoria internacional, controlada pelo PMDB. O contrato envolvia as empresas Samsung e Mitsui Toyo. Acho que teve um erro de português aqui. O contrato envolvia as empresas Samsung e Mitsui Toyo. Júlio Camargo providenciou um repasse para o PMDB a fim de viabilizar o acerto. Do depoimento de Youssef, abre aspas, não sei precisar, mas se destinava ao pagamento de vantagem devida a integrantes do PMDB, notadamente o deputado federal Eduardo Cunha, fecha aspas. Além de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, Paulinho também teria sido agraciado com parte do dinheiro desviado da transação. Respaldado por um contrato firmado com a Samsung, Júlio Camargo, o corretor do negócio, repassou valores a Fernando Baiano. Segundo Youssef, ele representava Eduardo Cunha na transação. Em depoimento prestado no dia 13 de outubro de 2014, o doleiro mencionou Fernando Baiano. Ele agiria desde 2014 em defesa de interesses do PMDB na Petrobras. Barulhada. Abre aspas.
Foi ele quem fez a junção do PMDB, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, com Paulo Roberto Costa. Passou a viabilizar a destinação de valores do PMDB decorrentes de contratos firmados junto à Petrobras em âmbito da Diretoria de Abastecimento e da Diretoria Internacional, fecha aspas. Em outro depoimento de sua delação premiada em 11 de fevereiro de 2015, Youssef voltou a ser questionado sobre pagamentos da Samsung e da Mitsui Toyo à Diretoria Internacional, comandada por Nestor Severo e ao deputado Eduardo Cunha. O doleiro contou que foi chamado a conversar no escritório de Júlio Camargo. Estranhou ter sido atendido rapidamente, o que não era comum. Júlio Camargo estava preocupado, contou que fez um contrato de aluguel de sondas numa transação envolvendo Paulo Roberto Costa, João Cláudio Genu e Fernando Baiano. Do declarante, Júlio Camargo disse que em determinado momento deixou de repassar os valores para Fernando Soares e ele para pressionar, fez um pedido para Eduardo Cunha para pedir a uma comissão do Congresso que questionasse tudo sobre Samsung, Mitsui Toyo e Júlio Camargo com a Petrobras cobrando contratos a outras questões. Em seguida, o doleiro informou ter havido o pagamento de $2 milhões à empresa RFY ou DGX em Hong Kong e Youssef no Brasil e entregou o valor correspondente a Fernando Baiano no escritório do operador do PMDB. A crise acabou. Em outra ocasião, durante o período que antecedeu as eleições de 2010, Youssef atendeu ao pedido de Paulinho e conversou com Fernando Baiano a respeito de valores ilícitos que Andrade Gutierrez teria de acertar com a diretoria de abastecimento. Fernando Baiano solucionou o problema. O doleiro foi buscar 3 malas de R$500 mil a cada vez. Youssef explicou que no caso do contrato entre a diretoria internacional e a Samsung, Paulinho cobrava $1,5 milhão de Júlio Camargo, pois tinha ajudado a viabilizar a operação. João Cláudio Genu, operador do PP, também queria $500 mil pelo negócio. Perguntado a respeito da entrega de valores a Eduardo Cunha, o doleiro disse em seu segundo depoimento sobre o caso que fazia repasses a pedido da OAS e da UTC. Quando as empreiteiras solicitavam serviço no Rio de Janeiro, ordenava que uma de suas mulas agisse. Youssef citou o policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, o careca, que costumava levar quantias para o doleiro, e lembrou de indagação dele, depois de preso pela Lava Jato, acerca de uma casa amarela no condomínio na Barra, no Rio, onde levara dinheiro. Careca, aliás, queria saber a quem entregou as somas. O doleiro disse não ter conhecimento se havia alguma ligação do imóvel com o deputado. Confirmou que a entrega de 2 parcelas de R$500 mil ocorreu a pedido da OAS, mas não se recordou do nome do beneficiário. Na planilha usada por Youssef existia referência a Transcareca, os serviços prestados por Careca, e a 2 valores, sendo um de R$900 mil repassado em janeiro de 2014 e outro não identificado. De Youssef, abre aspas, era comum a empresa dizer para entregar um valor a determinada pessoa em determinado horário, e eu encarregava o emissário de fazer a entrega. Em nenhum momento foi mencionado o nome de Eduardo Cunha, fecha aspas. Mamata nos postos sem bandeira. O empresário Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, o ex-ministro do presidente Fernando Collor, de 1990 a 1992, teria solicitado que Youssef fizesse transferências de dinheiro ao senador Fernando Collor do PTB do Alagoas. Do depoimento de Youssef, realizado em 11 de fevereiro de 2015, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, parte do acordo de legislação premiada do doleiro. Abre aspas. Fiz vários depósitos para o senador Fernando Collor já há algum tempo e não sei precisar as datas, fecha aspas. Leoni Ramos utilizou o serviço de Youssef entre 2008 e 2014 até o doleiro ser preso. Tinha uma conta corrente, aliás, com Youssef, isto é, havia um esquema de controle de entradas e saídas de dinheiro entre os dois, como se Youssef operasse um banco e o Leoni Ramos fosse seu cliente. Quando precisava de dinheiro vivo, o empresário pedia a emissão de notas fiscais que forjava a prestação de serviços por baixo da GPI Investimentos e o doleiro providenciava as entregas no escritório dele, na região dos Jardins, em São Paulo. Para Youssef, Leoni Ramos e Fernando Collor eram amigos. Abre aspas. Uma vez ele pediu para que eu fizesse um depósito para Fernando Collor e entregasse o dinheiro em espécie na casa dele, fecha aspas. Algumas das notas fiscais foram emitidas pela empresa Arbor de Meire Bonfim Posa, a ex-contadora de Youssef. Foi ela quem sacou dinheiro vivo e levou a GFD Investimentos do doleiro para que fosse feito o repasse a Fernando Collor. Rafael Ângulo Lopes realizava a contabilidade de Youssef e era responsável por guardar os dados da conta corrente. Fernando Collor tinha influência na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Fez parte da base aliada que apoiou os governos Lula e Dilma Rousseff. Como um amigo, Leoni Ramos também tinha interesses na BR Distribuidora, cuja diretoria na época já contava com os serviços de Nestor Severo, saído da diretoria internacional da Petrobras após o escândalo da compra de refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Leoni Ramos acionou Youssef, a Mamata. Uma rede de postos de combustível sem bandeira supostamente ligada ao banco BTG Pactual passaria a usar a bem conceituada marca da Petrobras. A BR Distribuidora pagaria R$300 milhões para abocanhar os novos postos. Leoni Ramos contratou o doleiro para receber a propina que chancelaria a transação.
Cerca de 2 milhões de dólares foram recebidos na conta das empresas RFY ou DGX, controladas por Leonardo Meirelles no HSBC de Hong Kong. Os recursos tiveram origem em uma offshore das Ilhas Caimã, segundo o doleiro. Em seguida, o esquema providenciou o correspondente em moeda nacional do Brasil. Leonardo Meirelles ainda teria feito algumas operações de câmbio para branquear o dinheiro, provavelmente com clientes dele da região da rua de 25 de março, um paraíso de compras contrabandeadas que funcionava à luz do dia no centro de São Paulo. Deixa eu ver se eu estou terminando. Estou terminando. Youssef repassou a sonda a Leoni Ramos e a pessoas indicadas por ele. Outros 3 milhões de reais foram recolhidos em dinheiro vivo por Rafael Ângulo Lopes, seguindo ordens de Youssef em postos de combustível determinados por Leoni Ramos em território nacional. Foram 3 ou 4 retirados em 2011 e a quantia levada a Leoni Ramos. O doleiro cobrou comissão de 3% do valor. De Youssef, ao ser questionado sobre a intermediação entre a rede de postos sem bandeiras e a BR Distribuidora, Pedro Paulo Leoni Ramos fez o trabalho de operador da rede de postos com a BR Distribuidora e, por conta disso, cobrou um comissionamento, Os procuradores da República Andrei Borges de Mendonça e Bruno Calabrich, o promotor de justiça Wilton Queiroz de Lima e a delegada da Polícia Federal Érica Mialik Marena pediram mais informações a Youssef sobre o pagamento de propina a Fernando Collor, do doleiro. Em uma das entregas, um emissário de Fernando Collor foi retirar dinheiro na GFD. Em outras operações, Rafael Ângulo foi levar dinheiro em espécie a Alagoas. Os valores foram entregues a um funcionário de Fernando Collor, As somas variavam de R$200 mil a R$300 mil de cada vez. Youssef disse acreditar que em sua contabilidade as quantias foram debitadas, aliás, da GPI, a empresa de Leoni Ramos. O doleiro esclareceu que Rafael Ângulo Lopes esteve 4 ou 5 vezes em Alagoas para entregar dinheiro vivo e que um emissário de Fernando Collor viajou outras 4 ou 5 vezes a São Paulo para buscar grana da GFD Investimentos. Em certa ocasião, Rafael Ângulo Lopes recebeu um repasse da construtora OAS em Alagoas e fez uma entrega de R$500 mil em Maceió, mas Youssef não se lembrou se o dinheiro foi parar nas mãos de um emissário de Fernando Collor. Em outra oportunidade, Rafael Ângulo Lopes levou R$50 mil ou R$60 mil ao apartamento do senador em São Paulo. Houve depósitos endereçados ao jornal Gazeta de Alagoas e destinados a Fernando Collor por determinação de Leoni Ramos. Em seu depoimento, Youssef disse que não esteve pessoalmente com Fernando Collor, nem trocou telefonemas com o senador. O meu relacionamento com Collor sempre foi meio do Pedro Paulo. Vamos aí então partir para o abraço. Eficiência nas entregas. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, recebeu dinheiro providenciado por Youssef em 2010. Conforme o depoimento do doleiro, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento, relatou que o marido de Gleice Hoffmann, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, na época o ministro do Planejamento do presidente Lula, pediu R$1 milhão para a campanha da mulher ao Senado. Paulinho passou o telefone de Youssef a Ernesto Kugler Rodrigues, sócio do Centro de Compras Polo Shop em Curitiba. Ele ligou e o doleiro marcou uma reunião na sede da GFD Investimentos no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Os dois se acertaram e a bolada destinada a Gleice Hoffmann foi repassada em 2 ou 3 operações, tendo sido levada por Rafael Ângulo Lopes a Ernesto Kugler Rodrigues no Polo Shop de Curitiba. A soma oriunda de desvios e contatos da Petrobras ajudou a elegê-la. A pedido de Paulinho, em 2010, Youssef fez 3 ou 4 entregas de dinheiro ao então deputado Cândido Vacareza, PT de São Paulo. Em cada oportunidade foram repassados R$150 mil. Youssef esteve pessoalmente na casa do deputado no bairro da Moca, em São Paulo. Levou-lhes as somas. Vacareza era amigo do então deputado André Vargas, do PT do Paraná, também próximo de Youssef. Segundo o depoimento do doleiro, Paulinho disse ao Youssef que estava dando uma ajuda pessoal a Vacareza e determinou que o dinheiro fosse descontado da parte do próprio ex-diretor nos desvios da Petrobras. Do declarante, Paulo Roberto havia pedido que fosse um valor maior, de R$300 mil em cada entrega, mas eu interferi porque não havia caixa para tanto, Pedro Paulo Leoni Ramos, o ex-ministro de Fernando Collor, pediu para Youssef entregar dinheiro ao então deputado Vander Lobé, do PT de Mato Grosso do Sul. O doleiro não esclareceu a quantia repassada, mas informou que parte foi transferida por meio de depósitos bancários, outro tanto levado pelo advogado Ademar Chagas da Cruz, que buscou o dinheiro na sede da GFD Investimentos. Rafael Ângulo Lopes transportou um pacote até o escritório de Ademar Chagas da Cruz, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Houve inclusive um pequeno mal-estar conforme Youssef, O Ademar cobrou um depósito, mas o depósito já havia sido feito. Depois ele confirmou que o valor havia sido depositado e me pediu desculpas, Em outro depoimento, Youssef relatou que Leon Vargas, irmão do deputado André Vargas, pediu uma operação com vistas a branquear R$2 milhões. Youssef solicitou à contadora Meire Bonfim Posa que montassem o esquema.
O doleiro cobrou 20% da comissão sobre os valores das notas fiscais da Arbor de propriedade da contadora. Ela emitiu notas fiscais para a IT7, empresa do setor de informática indicada por Leon Vargas, esse mesmo, da tal IT7, e se prontificou a distribuir a quantia por meio de depósitos bancários a terceiros ou em dinheiro vivo, a Youssef, a fim de que o doleiro fizesse as entregas. Leon Vargas determinou o repasse de 1,6 milhões de reais a André Vargas em seu apartamento funcional em Brasília. Ocorreram várias viagens com os 2 milhões de reais entre o final de 2013 e o início de 2014. Youssef transportou pessoalmente dinheiro a André Vargas, da mesma forma que as mulas Rafael Ângulo Lopes e Adarico Negromonte em voos comerciais. Escondiam o dinheiro no corpo durante os deslocamentos aéreos. Em uma das transações por indicação de André Vargas, 380 mil reais foram encaminhados aos escritórios do deputado José Mentor, do PT de São Paulo, situado nas imediações da Praça da Árvore, na zona sul de São Paulo. Youssef transportou a soma de manhã, bem cedo, e entregou o dinheiro numa maleta diretamente ao parlamentar. José Mentor estava sozinho no local, conferiu os valores, agradeceu e Youssef foi embora. Beleza, pessoal? Então, acabei aí, tá? No próximo vídeo eu vou gravar aí a partir do 16º capítulo, chamado Por Fora, Bela Viola. Os infectos bastidores partidários que o suborno substeve e alimentou. Tá? Parei então na página 147 do livro Petroladões, do autor Ivo Patar. Tá? No próximo vídeo a gente dá continuidade. Muito obrigado a todos vocês que me assistiram até aqui e até a próxima.